As mudanças nas leis ambientais brasileiras, capitaneadas pelo novo Código Florestal de 2012, determinaram que o produtor rural deve manter áreas de preservação permanente e de reserva legal na propriedade. No Cerrado, bioma que ocupa 24% do território nacional, era necessário compatibilizar as características da região com as novas exigências legais para recuperar áreas degradadas nas propriedades e garantir benefícios econômicos e ambientais aos produtores. Em 2009, se discutia no governo e no Congresso a alteração do Código Florestal Brasileiro. E, na ocasião, existia uma grande polarização entre os setores ambientalista e produtivo. Foi quando a CNA entendeu que seria importante trazer a ciência para essa discussão, agregando não só argumentos técnicos, mas também soluções práticas para o produtor rural conseguir se regularizar ambientalmente. Na ocasião, a CNA tomou conhecimento do projeto Biomas da Embrapa e decidiu apoiar a ideia, identificando e fortalecendo uma rede de parceiros que, juntos com a CNA, poderiam viabilizar financeiramente a pesquisa. E foi o que aconteceu, uma grande rede de parceria público-privada. O projeto Biomas no Cerrado envolveu cerca de 100 pesquisadores de pelo menos 3 unidades da Embrapa e 10 instituições de ensino e pesquisa, além de contar com o apoio de produtores rurais, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, e da John Deere. As pesquisas foram conduzidas na Fazenda Entre Rios, no Distrito Federal. A fazenda é uma fazenda de uso de pecuária e agricultura. A gente não tinha déficit ambiental, não tem déficit ambiental, nem tinha na época, mas a importância do projeto era tal que mesmo assim a gente abriu uma área da fazenda para que pudesse abrigar o projeto Biomas aqui dentro. Então nós procuramos identificar aqui no tempo zero do projeto uma condição que é encontrada em muitas fazendas do Cerrado, que é uma área degradada com a presença de invasoras, alguns regenerantes e que tenha também uma proximidade de vegetação nativa para que propágulos possam chegar. Então a nossa preocupação foi, nessa situação de tempo zero, o que plantar, como plantar, de modo que esse produtor tivesse na sua frente uma condição de regularização ambiental dessa sua propriedade frente ao Código Florestal. 60 hectares foram destinados para os experimentos. Além de espécies arbóreas nativas e exóticas, alguns estudos avaliaram espécies herbáceas. Ao todo, mais de 1 milhão de sementes e 8.000 mudas de 106 espécies vegetais nativas e 10 exóticas foram plantadas. A tomada de decisão sobre o que plantar foi a partir de um colegiado de pesquisadores de diferentes instituições que foram envolvidas no projeto. Para cada área, então, de área de preservação permanente ou área de reserva legal, foram escolhidas as espécies particulares para a recomposição de cada um desses ambientes. Essa tomada de decisão levou em conta as características do local. Para isso, decidimos então quais seriam as espécies nativas e de potencial econômico a serem plantadas em cada área. Foram mais de 20 experimentos que nós realizamos aqui nessa área para buscar entender quais seriam as espécies mais adequadas para essa recomposição. Eu quero destacar, pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento de produção de frutos, a aroeira, o baru e o Gonçalo Alves. Todas elas, pelo seu uso econômico e pelo seu comportamento ambiental, foram muito importantes para essa recomendação aos produtores. Além do plantio de mudas, foi avaliada a semeadura direta de sementes nativas. Tradicionalmente, os plantios de recomposição no bioma cerrado são feitos com mudas, né? Entretanto, esse plantio com mudas, ele pode ser mais oneroso para o produtor, porque envolve a manutenção dessas mudas no viveiro e o seu transporte para a área de plantio. O que nós queremos mostrar, contrastando com esse crescimento do plantio de mudas, como que a semeadura direta feita na mesma época, com as mesmas espécies, pode se desenvolver tão bem quanto o plantio de mudas. O que acontece? A semeadura direta, com esse desenvolvimento, com essas espécies que nós estamos indicando, ele se torna uma alternativa viável para a recomposição do bioma cerrado, tanto das áreas de preservação permanente quanto de reserva legal. As aves, juntamente com os morcegos, são os grupos de animais mais importantes para a dispersão de sementes e também para o controle de insetos. Então, quando a gente fala em recuperação de áreas degradadas, é muito importante a gente também observar
quais animais, qual fauna que está sendo atraída para aquele ambiente em recuperação, pois é a fauna que vai dar sequência aos processos ecológicos de regeneração natural desse ambiente. Além das pesquisas, o projeto promoveu a capacitação de milhares de técnicos, produtores, estudantes e pesquisadores que participaram de dias de campo, cursos presenciais e à distância. Nós tivemos 2 grandes ganhos com o projeto. O primeiro, trazer os pesquisadores para a fazenda. E o segundo, quebrar o paradigma de que a reserva legal não pode ser utilizada. Ela pode sim ser utilizada com árvores, com frutíferas ou com gado. Então, esse é, sem dúvida, um grande ganho que o Projeto Bioma nos deixa. Mas o principal legado do Projeto Biomas no Cerrado foram as contribuições para a construção da plataforma Web Ambiente, uma ferramenta online gratuita que auxilia o produtor na tomada de decisão para a adequação ambiental na propriedade. O Web Ambiente reúne a maior base de dados sobre uso e manejo de espécies nativas para a recuperação ambiental e tem contribuído com os programas de regularização ambiental em todo o Brasil. Com a legislação do Código Florestal, o grande desafio do produtor é saber o que plantar e como plantar. O Web Ambiente vem com essa solução para o produtor, mostrando não apenas quais são as espécies, mas como plantá-las e como elaborar um projeto para a recomposição dessas áreas. Com isso, o produtor não só vai atender as demandas do Programa de Regularização Ambiental, como também pode eventualmente ter até um retorno econômico desse plantio. As contribuições do Projeto Biomas no Cerrado não acabam aqui. As ferramentas e todo o conhecimento gerado servirão de base para a participação da Embrapa e outras instituições em projetos como Paisagens Rurais e o Pra Valer. Essas iniciativas darão continuidade às pesquisas com espécies nativas, beneficiando produtores rurais de todo o país. O foco do Projeto Biomas é o produtor rural. O público da CNA é o produtor rural. Então, a CNA pode contribuir para que o resultado da pesquisa chegue ao campo, aproveitando sua rede capilar em todo o Brasil, unindo a ciência, a capilaridade do sistema CNA para atender às necessidades do setor produtivo. Temos muitos mitos para serem derrubados e só tem um jeito de vencer isso, com dados, com números. Pesquisa é a única forma que nós temos de evoluir. Foi a pesquisa que transformou o Cerrado, que transformou o Brasil num celeiro do mundo. Hoje a gente tem outro grande desafio, que é o ambiental. E mais uma vez a pesquisa se coloca como um instrumento de como fazer esse casamento entre o agro e o meio ambiente, para evoluir de forma sólida e por muitos anos. Essa é, sem dúvida, um grande ganho que a gente tem com a Embrapa.